Salve família! Uma pistola de ouro cravejada com joias. Foi esse brilho que revelou a identidade de um dos homens mais temidos do México, escondido sob um disfarce militar após um desastre aéreo. Mas a verdadeira história de Héctor Luís Palma Salazar não está na sua ascensão ao topo, e sim no rastro de ferocidade que mudou as regras do submundo para sempre. Hoje, vamos mergulhar na trajetória sombria de El Güero Palma. Mas antes, se você busca entender a realidade por trás dos fatos, deixe seu like, se inscreva e considere se tornar membro para apoiar nossas investigações documentais. Bora pro vídeo! No interior de Sinaloa, na pequena e isolada vila de La Nória de Abajo, em Mocorito, veio ao mundo Héctor Luís Palma Salazar, em 29 de abril de 1960. Sua trajetória não começou cercada por luxo ou influência, mas sim moldada pelas dificuldades extremas do cenário rural mexicano. Existem poucos registros sobre seus primeiros anos, porém, é evidente que, desde cedo, Palma deixou claro que não seguiria o caminho convencional. A rotina agrícola definitivamente não era o seu destino. Seus desejos de ascensão, embora rudimentares no início, miravam horizontes distantes das plantações locais. Ele iniciou sua caminhada fora da lei, nas áreas urbanas, não como uma figura central, mas atuando no furto de veículos. Era uma atividade perigosa, mas que proporcionava uma intensidade e ganhos financeiros que o trabalho comum jamais conseguiria oferecer. Em pouco tempo, ele progrediu da subtração de automóveis para o comércio ilícito em pequena escala, subindo mais um degrau nessa estrutura paralela. O que diferenciava El Güero, apelido que recebeu devido à sua pele clara, não era apenas sua coragem, mas um instinto estratégico que parecia natural. Ele possuía uma frieza notável para planejar seus passos e uma destreza com armamentos que logo chamou a atenção de figuras influentes. Era um homem de poucas palavras, mas de gestos decisivos, um perfil que se ajustava perfeitamente ao instável cenário de Sinaloa. Sua fama se espalhou rapidamente, tanto por seus atos quanto por sua estética. Palma desenvolveu um gosto pela exibição de riqueza, algo que se tornaria sua marca registrada. Seu equipamento pessoal, que se tornou icônico, não era um item qualquer, mas um emblema de prestígio. Tratava-se de um item personalizado com detalhes em ouro e pedrarias valiosas. Era um objeto que transparecia a autoridade e deixava claro que ele não tinha receio de exibir seu novo patamar. Curiosamente, esse mesmo item viria a ser um ponto crucial em seu declínio futuro, mas, durante seus anos de glória, era a prova viva de que aquele jovem do campo havia superado a escassez de recursos de forma definitiva. Seu nome passou a ser mencionado nos grupos influentes, ou, melhor dizendo, nos setores mais sombrios da sociedade. Sua reputação de eficácia e postura implacável alcançou os líderes que controlavam as grandes operações do comércio clandestino. Ele já não era apenas um infrator comum, era um executor em ascensão, alguém com capacidade para se tornar uma peça fundamental na engrenagem do crime organizado. A transição para o alto escalão desse universo era inevitável. O rapaz de Mocorito estava prestes a se conectar com as figuras que transformariam sua trajetória e o projetariam ao topo de um domínio erguido sobre confrontos e substâncias ilícitas. A aptidão de Palma Salazar para operações estratégicas e táticas de força logo atraiu os olhares da figura mais influente do submundo mexicano nas décadas de 70 e 80, Miguel Ángel Félix Gallardo. Conhecido como o chefe dos chefes, ele era a mente por trás da organização de Guadalajara, uma aliança que dominava quase todo o fluxo de substâncias para o mercado norte-americano. Ele identificou El Güero Palma, não apenas um executor de ordens, mas alguém com perfil de comando. Após ser integrado ao grupo, Palma deixou de ser um colaborador comum para se tornar um braço direito de extrema confiança de Félix Gallardo. Sua evolução na hierarquia foi veloz. Ele recebeu uma das missões mais críticas e complexas:
gerenciar o escoamento de ilícitos através de Sonora, uma das principais rotas de acesso ao território vizinho. Palma não apenas executou o trabalho, como ultrapassou todas as metas estabelecidas. Ele revelou uma capacidade impressionante de cooptar órgãos oficiais, neutralizar oponentes e garantir que as remessas chegassem intactas ao ponto final. Seu nome passou a representar eficiência e rigor absoluto. Não demorou para que as agências internacionais o monitorassem como uma peça central na estrutura do cartel de Guadalajara. No interior dessa estrutura, Palma estabeleceu o vínculo mais significativo de sua trajetória. Foi ali que ele se aproximou de um jovem com objetivos semelhantes e mesma origem sinaloense, Joaquim Guzmán Loera, El Chapo. Os dois tinham uma visão em comum, um desejo urgente de expansão e uma fidelidade que os transformou em aliados e parceiros inseparáveis. Somando-se a eles, surgia outra figura de destaque, Ismael El Mayo, completando um trio que em breve transformaria a configuração desse mercado de forma definitiva. Os três eram vistos como a nova geração do setor. Eram homens que demonstravam respeito a Félix Gallardo como um mentor, mas que já projetavam o momento em que poderiam gerir seus próprios domínios. Esse momento crucial aconteceu após os eventos de 1989. O caso envolvendo o agente internacional Henrique Kiki Camarena, anos antes, já havia colocado o grupo de Guadalajara sob vigilância rigorosa das autoridades mexicanas e estrangeiras. A repressão estatal tornou-se insustentável, culminando na detenção de Félix Gallardo. Sem a sua liderança central, a aliança se desintegrou. As facções que antes mantinham um equilíbrio instável entraram em conflito direto pelo domínio dos territórios. Era a oportunidade que El Güero, El Chapo e El Mayo aguardavam, enquanto o antigo mentor estava sob custódia. Com o vácuo de poder, Palma e Chapo decidiram seguir seus próprios caminhos. Eles se desligaram dos remanescentes da antiga federação para estabelecer sua própria estrutura, o Grupo do Pacífico, que futuramente ficaria conhecido mundialmente como a Organização de Sinaloa. Essa nova entidade não era apenas um bando comum. Tratava-se de uma rede operacional de grande escala, que a partir de suas bases, expandia sua influência para dominar as rotas de suprimentos que abasteciam o mercado externo. A ruptura passou longe de ser pacífica. Os irmãos Arellano Félix, parentes próximos de Félix Gallardo, mantiveram o controle da estratégica região de Tijuana e se transformaram em seus maiores adversários. No entanto, a deslealdade que realmente selaria o destino de Palma não viria de seus inimigos públicos. Relatos indicam que Félix Gallardo, indignado dentro da prisão pelo que considerava uma traição de Palma, que supostamente teria retido uma remessa valiosa, decidiu arquitetar uma retaliação que quebraria todas as normas de conduta do submundo. A trajetória de Palma tinha sido impressionante. Ele evoluiu de um furtador de veículos a um dos criadores de uma das organizações mais influentes do globo. Ele possuía recursos, autoridade e a lealdade de seus subordinados, mas seu triunfo carregava o germe de uma fatalidade tão extrema que transformaria sua história em um relato de sofrimento e revolta. Com o estabelecimento da nova estrutura em Sinaloa, o cenário do crime no México se fragmentou em territórios em conflito. A velha guarda, liderada pelos Arellano Félix, dominava a fronteira de Tijuana e enxergava os novos nomes de Sinaloa como uma ameaça que precisava ser eliminada. Os anos 90 começaram com um confronto absoluto entre os dois grupos, uma disputa severa por territórios e por influência. E se você se interessa por histórias de bastidores do submundo, deixe seu like, clique no hype e se inscreva para acompanhar mais conteúdos. Palma e El Chapo não recuaram em nenhum momento. A hostilidade se tornou o idioma cotidiano, e as vias de centros urbanos como Guadalajara, Tijuana e Culiacán foram marcadas por confrontos constantes. Um dos momentos mais impactantes desse conflito ocorreu em novembro de 1992, quando operacionais do grupo de Sinaloa invadiram a casa noturna Christine, em Puerto Vallarta, um estabelecimento frequentado pelos irmãos Arellano Félix. O objetivo central era a neutralização dos rivais, mas eles conseguiram fugir do local. O episódio, contudo,
resultou em diversas fatalidades e em um recado explícito: não haveria espaço para negociações. A disputa se tornou uma questão de honra pessoal. As investidas tornavam-se progressivamente mais ousadas e severas, elevando o nível de tensão em todo o país. Em maio de 1993, um confronto intenso no estacionamento do aeroporto de Guadalajara abalou a nação. Sicários do Arellano Félix tentaram atingir El Chapo, mas, em meio ao fogo cruzado, a vida do cardeal Juan Jesus Posadas Ocampo foi ceifada. Esse incidente gerou uma mobilização das autoridades sem precedentes sobre todos os grupos clandestinos. Guzmán conseguiu escapar, mas o episódio não seria apagado da memória coletiva. No epicentro de todo esse caos, El Güero consolidou sua fama de ser intransigente. Ele foi apontado como o mentor da eliminação de diversos agentes em Nayarit, os quais via como traidores por cooperarem com seus oponentes. Seu nome era mencionado com receio. Ele era um homem que não admitia falhas de lealdade e que não media esforços para proteger seus domínios. Contudo, enquanto Palma combatia em diversas frentes, o perigo mais devastador estava sendo articulado dentro do seu círculo mais próximo. Relatos sugerem que Félix Gallardo, mesmo sob custódia, não havia perdoado a suposta quebra de confiança de seu antigo pupilo. As teorias indicam que, movido pelo ressentimento, ele teria se unido aos seus sobrinhos para projetar um ataque que não visava apenas o lado financeiro de Palma, mas sim destruir sua estabilidade emocional de forma definitiva. O plano possuía uma perversidade difícil de conceber, e a execução ficou a cargo de um indivíduo que alcançou o impensável: infiltrar-se na intimidade da família de Palma. Seu nome era Rafael Clavel Moreno, um agente de origem venezuelana e aparência cativante, conhecido pelo seu carisma. Sua diretriz não era eliminar Palma diretamente, mas sim atingi-lo em seu ponto mais vulnerável. Enquanto El Güero estava focado em suas operações e nos confrontos externos, Clavel Moreno começou a articular sua estratégia. Ele se aproximou da esposa de Palma, Guadalupe Leija Serrano, uma mulher que vivia distante das atividades hostis do marido. Clavel se envolveu com ela, prometendo uma realidade longe de toda aquela turbulência, e a persuadiu a deixar Palma. Guadalupe, sob falsas promessas, partiu com Clavel. Ela levou consigo os 2 filhos pequenos do casal, Natalie e Héctor, além de, segundo relatos, uma quantia de $2 milhões das reservas de Palma. Para o líder sinaloense, aquilo representava uma traição pessoal devastadora. Contudo, os desdobramentos seguintes superariam qualquer temor imaginável. O conflito havia batido à sua porta, e a quebra de confiança que estava prestes a se concretizar violaria a regra mais fundamental do submundo: a integridade da família é intocável. A partida de sua esposa Guadalupe com os 2 filhos foi um impacto profundo para Güero Palma, mas no universo sombrio em que ele operava, ainda não era possível prever a magnitude do que estava por vir. Pouco tempo após a fuga, Clavel cumpriu a etapa inicial de suas instruções. Ele tirou a vida de Guadalupe Leija Serrano, mas não foi um ato comum. Para elevar o sofrimento de Palma ao limite, ele enviou os vestígios de sua esposa em um recipiente metálico refrigerado. Receber tal encomenda é algo que desafia qualquer lógica humana. Para Palma, o tempo parou, e a agonia se transformou em um único propósito: retaliação. Entretanto, o pesadelo estava longe do fim. Os arquitetos desse plano sabiam que, para desestabilizar um homem por completo, precisavam atingir não apenas o seu presente, mas também o seu legado. Dias após o primeiro ocorrido, Clavel Moreno executou o ato definitivo. Ele levou os 2 filhos de Palma a uma ponte na Venezuela, conhecida como a Ponte da Concórdia. De uma altitude superior a 150 metros, ele jogou os filhos de Palma. Para assegurar que a mensagem fosse direta, Clavel Moreno registrou tudo em imagens. Ele fez chegar a El Güero um vídeo que detalhava os momentos finais de seus filhos. O efeito disso no estado mental de Palma foi devastador. Relatos de pessoas próximas na época indicam que ele perdeu o equilíbrio emocional
e jamais voltou a ser o mesmo. O estrategista frio deu lugar a um indivíduo consumido pelo rancor e por um desejo de revanche sem precedentes. Esse ato terrível não apenas desintegrou a família de Palma, como também aniquilou um dos raros códigos de conduta que ainda existiam naquele meio. Até então, mulheres e crianças eram vistas como figuras fora do conflito. O ocorrido com Guadalupe, e principalmente com seus filhos, apagou essa fronteira para sempre. A metamorfose de Palma foi absoluta. O sofrimento o privou de qualquer resquício de empatia, restando apenas um propósito: uma retaliação tão sistemática e severa quanto o ato que a originou. Contando com o apoio de seus aliados próximos, El Chapo e El Mayo, Palma iniciou uma busca implacável que se tornaria um dos capítulos mais sombrios da história do submundo organizado. O alvo prioritário, naturalmente, era Rafael Clavel Moreno. Relatos indicam que Palma utilizou sua influência para que os órgãos de segurança venezuelanos o detivessem pelo ocorrido com seus filhos. Uma vez sob custódia, Clavel não resistiu por muito tempo. Ele veio a óbito em circunstâncias pouco esclarecidas, oficialmente registradas como um conflito interno na unidade. No entanto, no submundo, ninguém duvidava que a ordem para o desfecho partira diretamente de Guero, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Contudo, a eliminação do executor direto era apenas o preâmbulo. Palma decidiu aplicar uma justiça própria em sua forma mais drástica. Se Clavel havia retirado sua família, ele faria o mesmo em retorno. Em uma decisão de extrema frieza, Palma determinou a neutralização dos descendentes de Rafael Clavel Moreno. Com esse gesto, ele não apenas buscava revanche, mas transmitia um aviso aterrorizante. As barreiras haviam caído. Ele estava pronto para ultrapassar as mesmas fronteiras que haviam sido violadas contra ele. A busca de Palma por reparação estava longe de terminar. Sua revolta se voltou contra todos os que ele considerava cúmplices, incluindo colaboradores de Clavel que teriam participado da articulação. O representante jurídico do cartel de Tijuana também foi um dos alvos atingidos pelas determinações de Palma. O centro de sua revolta, no entanto, recaiu sobre os clãs que teriam arquitetado a tragédia, os grupos de Félix Gallardo e dos Arellano Félix. Palma deu início a uma limpeza sistemática. Registros indicam que até 9 integrantes ligados a ambas as linhagens foram alvos de sua retaliação. Ao atingir figuras femininas das famílias oponentes, El Guero reafirmava que as antigas normas de conduta estavam definitivamente extintas. Ele próprio havia se transformado em alguém que agora utilizava os círculos familiares como alvos estratégicos. Essa campanha de eliminação não era apenas um ato de impulso, tratava-se de uma tática calculada de intimidação. Cada ação servia como um manifesto, uma advertência severa para qualquer um que ousasse confrontar a organização de Sinaloa. A intensidade da resposta de Palma tornou-se um relato de horror compartilhado entre os membros do submundo, uma lição sobre os desdobramentos de se violar as regras implícitas do setor. Análises posteriores de seu perfil psicológico o descrevem como um indivíduo de personalidade egocêntrica e manipuladora, mas detentor de uma liderança natural. O episódio traumático apenas potencializou essas características, direcionando sua influência e seu rigor para um propósito único. Ele havia se tornado um comandante cuja autoridade não se sustentava apenas em recursos financeiros, mas no receio que despertava. Era o homem que havia reagido à perda de sua família com uma ofensiva familiar e que, longe de ocultar o fato, fez disso sua identidade. Enquanto El Guero fortalecia sua influência por meio da intimidação, as forças de segurança mexicanas e internacionais apertavam o cerco contra a organização de Sinaloa. A onda de confrontos e o volume das operações clandestinas transformaram seus líderes em alvos de alta prioridade. Durante anos, Palma, assim como El Chapo, conseguiu evitar a captura graças a uma rede de influências e a uma astúcia digna de cinema. Em diversas ocasiões, ele utilizava disfarces, como uniformes e documentos falsos de órgãos federais, para transitar com total liberdade. Contudo, a sorte do líder estava prestes a mudar. Em 23 de junho de 1995, Palma seguia para um evento social em Jalisco.
ele embarcou em seu jato executivo em cidade de Obregón, Sonora, com destino a Guadalajara. Mas o destino, ou talvez a vigilância estratégica, tinha outros planos. Com as principais pistas de pouso sob monitoramento rigoroso, o piloto da aeronave foi obrigado a buscar rotas alternativas. A aeronave sobrevoou a região consumindo o combustível restante. Finalmente, com as reservas quase esgotadas, o piloto tentou uma descida de emergência em uma área agrícola na divisa entre Nayarit e Jalisco. O desfecho foi catastrófico. O jato executivo colidiu violentamente contra o solo. Surpreendentemente, em meio aos destroços e à fumaça, El Güero sobreviveu, embora com ferimentos graves. Os dois tripulantes, porém, não tiveram a mesma sorte. Palma, mesmo debilitado, tentou utilizar sua antiga tática de evasão. Ele trajava um uniforme de comandante de uma força federal e portava documentos de identificação falsos. Por um instante, pareceu que ele conseguiria escapar novamente, mas um detalhe específico o comprometeu. Um detalhe que era o símbolo máximo de sua autoridade, seu item personalizado com detalhes em ouro e pedrarias. Quando os oficiais do exército chegaram ao local e avistaram aquele objeto de luxo, compreenderam imediatamente que não estavam diante de um agente comum. O acessório que por anos foi seu emblema de poder tornou-se a evidência que selou sua detenção. Convalescente e finalmente desprovido de seu disfarce, o homem que superou conflitos e traições foi capturado não em um confronto direto, mas devido a um incidente aéreo e ao seu próprio apreço pela ostentação. O declínio de Güero Palma foi tão impactante quanto sua ascensão. O mentor da organização de Sinaloa estava, finalmente, sob custódia das autoridades. Após sua captura cinematográfica em 1995, El Güero foi transferido para a Unidade de Segurança Máxima de Puente Grande, em Jalisco. Por uma ironia do destino, ele reencontrou ali seu aliado e parceiro de longa data, El Chapo Guzmán. Inicialmente, circulavam relatos de que ambos mantinham um padrão de vida privilegiado dentro da instituição, exercendo influência sobre o funcionamento interno. Contudo, essa conexão histórica começou a apresentar fissuras entre as muralhas da prisão. Informações do período sugerem que a parceria deu lugar a uma forte rivalidade, com ambos os líderes disputando a hegemonia total da unidade. Palma, habituado ao comando central, tentou desafiar a liderança de Guzmán, dando início a um embate velado pelo controle e fragmentando a confiança que os unia. Essa ruptura teve seu desfecho definitivo em 19 de janeiro de 2001. Naquela data, El Chapo protagonizou sua primeira e icônica fuga de Puente Grande, oculto em um compartimento de lavanderia. Mas ele partiu sozinho. Antes de deixar o local, Guzmán teria ido até a cela de Palma para uma conversa de despedida que durou apenas 5 minutos. Não houve qualquer plano de fuga compartilhada. A competição interna havia destruído a ponte entre eles. El Chapo garantiu sua própria liberdade, deixando para trás o homem com quem fundou um império, mas que agora era visto como um concorrente direto pelo poder. Após a evasão de Guzmán, Palma foi enviado para os Estados Unidos em 2007. Lá, ele admitiu envolvimento no fluxo de ilícitos e recebeu uma sentença de 16 anos na Unidade de Segurança Máxima de Atwater, na Califórnia. Surpreendentemente, devido ao seu comportamento exemplar, sua pena foi revista. Depois de cumprir 9 anos em território americano, as autoridades confirmaram sua soltura para junho de 2016. A imagem de detento modelo que ele projetou no sistema estrangeiro contrastava drasticamente com o rastro de hostilidades que havia deixado no México. Sua trajetória, contudo, não havia se encerrado, estava apenas retornando ao marco inicial. Em junho de 2016, El Güero foi entregue pelos agentes de imigração dos Estados Unidos às autoridades mexicanas na fronteira de Matamoros. Após quase uma década, em uma unidade estrangeira, o líder histórico retornava ao solo mexicano, mas sua liberdade durou meros segundos. Assim que atravessou a divisa, agentes locais já o aguardavam para uma nova detenção. O governo, sob pressão para não permitir que uma figura de sua relevância ficasse em liberdade, agiu rapidamente com novas acusações. Ele foi formalmente responsabilizado por incidentes ocorridos em Nayarit em 1995 e imediatamente transferido para o Presídio de Segurança Máxima do Altiplano.
a mesma instituição da qual seu antigo aliado, El Chapo, havia escapado um ano antes. Desde então, a vida de Palma tem sido um labirinto jurídico. Ele enfrenta um ciclo constante de acusações, decisões de soltura e novos mandados que o mantêm em uma indefinição legal. Em maio de 2021, um tribunal chegou a absolvê-lo, ordenando sua saída imediata. A notícia gerou grande repercussão nacional. Palma esteve a ponto de ganhar as ruas, mas, em uma operação de última hora, exatamente quando deixava a unidade, foi detido novamente. Desde aquele momento, novas alegações continuaram a surgir. Ele foi relacionado a um caso grave em Guerreiro e, mais recentemente, em 2023, foi alvo de um novo mandado de prisão referente ao ocorrido com Juan Pablo de Tavira, o primeiro diretor da unidade do Altiplano, um evento que remonta ao ano 2000. Seus representantes legais denunciam o que classificam como uma pressão sistemática e uma articulação de acusações por parte do Estado, argumentando que o governo está determinado a mantê-lo sob custódia a qualquer custo para evitar a repercussão política de sua soltura. Com mais de 60 anos, as condições de saúde de Palma apresentam sinais de desgaste. O homem que outrora foi uma das figuras mais influentes do crime organizado global, agora dedica seus dias a disputas nos tribunais, detido em uma complexa rede jurídica que parece estruturada para que ele permaneça encarcerado até o fim de seus dias. Sua condição atual é o espelho de sua própria trajetória. Para a administração pública, ele representa o emblema da fase mais violenta desse mercado ilícito, um nome cuja liberdade é considerada politicamente inviável. Já para seus defensores, trata-se de alguém que já cumpriu suas penas perante a lei. A saga de El Güero Palma, que teve início nas áreas rurais de Sinaloa, parece destinada a não terminar em um confronto direto, mas sim em uma sala de audiências, aguardando a decisão final de um magistrado. A história de Palma é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior e mais complexo. Para entender como esses nomes individuais se transformaram em organizações que desafiaram nações inteiras, você precisa conferir este outro vídeo aqui no canal. Nele, eu detalho os bastidores e as estratégias de como os cartéis tomaram o controle e dominaram o México. Clique agora e entenda o contexto completo dessa guerra que mudou o continente. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para apoiar o canal. Até a próxima. Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal, e você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!